Muito boa tarde a todos também. Agradeço o convite para estar aqui hoje à tarde convosco para falarmos de um tema que é um tema que há muito me apaixona e a Leonor e a Eugénia, a quem está a trabalhar nesta área. E, portanto, eu vou então compartilhar para começar a apresentação que preparei para este webinar. Gostaria só também, antes de começar, a dizer que me apraz ver que tenham de facto preocupações na formação contínua, porque de facto é uma área que muitas vezes não é tão acarinhada e é tão necessária no trabalho que fazemos nesta área, particularmente nesta área do trabalho com crianças com necessidades especiais. Então só permitirem-me que eu compartilhe. Pronto, então eu vou começar por falar, obviamente, de um conjunto de conceitos, de práticas, que são cruciais para o trabalho que nós desenvolvemos em intervenção precoce na infância e para chegarmos depois, àquilo que é intervenção precoce na infância, àquilo que é uma definição de intervenção precoce na infância. E, portanto, vou começar por falar de alguns factos e depois de explanar esses factos, vou falar das implicações que eles têm para aquilo que são as práticas, ou que seja, a implementação, digamos, de alguns destes factos científicos, que são factos científicos onde devem assentar práticas de qualidade na intervenção precoce na infância. E, portanto, o primeiro facto importantíssimo é, de facto, que os primeiros anos constituem uma janela de oportunidade para alterar trajetórias de desenvolvimento. Cada vez vamos sabendo mais isso, pela própria investigação mais recente no âmbito das neurociências e do neurodesenvolvimento, e que nos têm trazido informação cada vez mais importante para valorizarmos os primeiros anos. Muito daquilo que nós somos como adultos estão basicamente formados ao final dos 5 anos de vida. E depois é, obviamente, refinar, é melhorar, é a experiência que vem trazendo depois, digamos, aspectos mais específicos, mas as bases estão lá até aos 5. E por isso os 5 são, de facto, fundamentais. Nós podemos dizer que os primeiros anos se assemelham à construção de uma casa e que são como se as fundações, os alicerces. E os alicerces de uma casa são os elementos que vão segurar, vão sustentar a casa, o ciclo de vida da casa. Portanto, e aqui também, os primeiros 5 anos de vida podem assemelhar-se às fundações que podem ser boas ou más e que depois vão sustentar ou não sustentar um desenvolvimento saudável e equilibrado daquele indivíduo. Portanto, é no fundo muito como a construção que a gente fala, a construção de uma casa. E eu pedia para passar, eu vou interromper para podermos ver um vídeo. Anabela, ainda estamos a ver a tela. Isso, ok. Obrigada. Anabela já está aqui. Não estamos. Experiences during the earliest years of life have a lasting impact on the architecture of the developing brain. Genes provide the basic blueprint, but experiences shape the process that determines whether a child's brain will provide a strong or weak foundation for all future learning, behavior, and health. During this important period of brain development, billions of brain cells called neurons send electrical signals to communicate with each other. These connections form circuits that become the basic foundation of brain architecture. Circuits and connections proliferate at a rapid pace and are reinforced through repeated use. Our experiences and environment dictate which circuits and connections get more use. Connections that are used more grow stronger and more permanent. Meanwhile, connections that are used less fade away through a normal process called pruning.
Well-used circuits create lightning-fast pathways for neural signals to travel across regions of the brain. Simple circuits form first, providing a foundation for more complex circuits to build on later. Through this process, neurons form strong circuits and connections for emotions, motor skills, behavioral control, logic, language, and memory during the early critical period of development. With repeated use, these circuits become more efficient and connect to other areas of the brain more rapidly. While they originate in specific areas of the brain, the circuits are interconnected. You can't have one type of skill without the others to support it. Like building a house, everything is connected, and what comes first forms a foundation for all that comes later. Obrigada. Agora vou de novo de compartilhar. Portanto, nós, como digo, desculpem, passei um slide à frente. Portanto, os primeiros anos, como eu dizia, são cruciais, e muito, muito precocemente os bebés, mesmo ainda antes de nascerem, já estão, de facto, a desenvolver um conjunto de conexões neuronais que vão permitir depois desenvolver várias áreas, nomeadamente a visão e a audição, a linguagem, e as funções cognitivas superiores. Esses, como podem ver aqui neste gráfico, digamos, períodos de desenvolvimento estão mais ativos e absorvem muito mais facilmente tudo o que são experiências do exterior, em períodos que nós designamos na psicologia do desenvolvimento períodos críticos. Esses períodos críticos são esses pontos que vocês veem aí mais altos nessas curvas, amarela, azul e vermelha, das diferentes competências de desenvolvimento, e que são os períodos onde a criança está mais aberta portanto, a desenvolver estas competências. Não quer dizer que não as desenvolva noutro, se tiver perdido essa oportunidade importante nesse período crítico, mas eh, falo-á muito mais fortemente se o fizer durante este período crítico. E, portanto, como vocês podem ver aí no gráfico, por exemplo, a visão e a audição começam sensivelmente antes do nascimento e o primeiro, segundo mês de vida é crítico, é um período crítico de aprendizagem. E, portanto, toda a exposição a ambientes que sejam, que estimulem quer a visão, quer a audição, é muito importante nestes momentos. A linguagem também, então, o período crítico da linguagem, como podem ver aí, situa-se entre os 4, 5 meses até ao final do primeiro ano de vida, e, portanto, as experiências, por exemplo, de leitura para os bebés, obviamente leitura adequada àquilo que são as capacidades dos bebés, mas as experiências de exposição da leitura aos bebés são importantíssimas, porque é aqui que já, de facto, o bebé está desperto para poder fazer aquisições. Depois também as funções cognitivas superiores, a memória, etc., vêm um pouco mais. Por- os períodos críticos são também ali entre os 10 até aos 4, 5 anos de idade. Portanto, estes momentos são cruciais e nós sabemos que isto também é verdadeiro para todas as crianças, quer elas tenham um desenvolvimento típico ou atípico. Nós também sabemos que a capacidade do nosso cérebro mudar, eh, ela obviamente que ela ocorre até num período longo da nossa vida, mas essa capacidade de mudança é muito, muito, muito mais forte, como podem ver aqui por estas curvas descendentes e depois a laranja ascendente,
com a idade. E, portanto, os primeiros anos de vida, nomeadamente até aos 5, 6, 7, 8 anos, é quando nós temos maior flexibilidade neuronal e capacidade de respostas, de mudança em resposta às experiências do ambiente. E, de facto, quando temos 60, 70 anos, o esforço para fazermos qualquer mudança é muito substancial. E isso eu também já vos posso dizer que eu já estou nessa fase final da reta e, portanto, aprender coisas que são completamente novas é muito mais difícil para uma pessoa que tem 60 do que, obviamente, para pessoas mais novas. Portanto, quais são as implicações desta dimensão, digamos, que eu acabei de falar, que no fundo são factos científicos da importância dos primeiros anos, que devemos intervir o mais cedo possível. E hoje em dia estamos a perceber que, no primeiro ano é essencial nós começarmos e, portanto, quanto mais cedo nós tivermos formas de identificar, de despistar e de acompanhar crianças que apresentem problemas de desenvolvimento, melhor. Segundo facto científico que é importante são as funções da parentalidade requerem um conjunto de apoios sociais formais e informais, particularmente quando existe uma criança com necessidades de apoio. E, portanto, este é outro facto que nós sabemos, que é um facto, obviamente, científico e que implica um conjunto de aspectos que temos que ter em conta quando nós falamos em intervenção precoce na infância, quando nós falamos em intervir nos primeiros anos. Portanto, uma criança não nasce, não existe sozinha. O Winnicott também dizia isso, não é? Uma criança, o bebé enquanto tal não existe. Ele existe porque ele existe no seio de uma família, mas mais do que ele existir no seio de uma família, obviamente que depois essa família tem também uma família mais alargada, que são os avós, são os tios, são os primos, tem os amigos, tem os vizinhos da comunidade onde vivem, tem os companheiros de trabalho dos pais, tem depois os apoios mais formais que têm a ver com a saúde, com a educação de infância e com os diferentes serviços que existem numa comunidade que apoiam as funções parentais. E há outra dimensão também muito importante para percebermos a importância deste apoio, que é, digamos, o apoio social formal e informal. E, no fundo, o apoio social funciona para as famílias, para a parentalidade, como uma rede de segurança, uma rede que segura as famílias ou as protege de cair. E isto é importantíssimo e eu nunca me esqueço de uma frase uma vez do Júlio Machado de Vaz que dizia, numa conferência, dizia que o facto de eu ter uma rede de apoio forte é tão, tão importante que eu posso não utilizar esses elementos da rede, mas o simples facto de eu saber que eles estão lá se eu precisar, diminui significativamente o meu stress. E diminuindo o meu stress, eu tenho disponibilidade para uma melhor relação com os meus filhos e com os outros elementos da família. Portanto, a importância do apoio social é extremamente relevante para o nosso trabalho de intervenção precoce na infância, como vamos falando, quer eu, quer depois a doutora Leonor, quando ela apresentar a sua parte. E porquê? Porque nós sabemos da ciência, isto é outro facto científico, o apoio social, o impacto do apoio social tem efeitos no bem-estar pessoal e familiar, na autoeficácia e autoconfiança dos pais. Isto é um elemento também muito importante para a melhoria das interações significativas dos pais com as crianças, o funcionamento da família, os níveis baixos de stress para a família, o comportamento e desenvolvimento da criança, porque isto vai impactar, obviamente, muitas vezes de forma mais indireta, mas tem um impacto fortíssimo também no próprio comportamento e desenvolvimento da criança, e percepções parentais do funcionamento da criança. Isto é verdade para todos os pais, mas quando existem crianças com necessidades especiais,
obviamente que hum, educar uma criança em risco ou com necessidades educativas especiais traz às famílias um conjunto de elementos de stress adicionais a essas famílias. E, portanto, os elementos muitas vezes que causam stress têm a ver com o stress instrumental, com quem é que eles podem deixar a criança quando eles precisam, emocional, intelectual, intrapessoal, existencial. E, por outro lado, o trabalho que nós vamos fazendo neste âmbito da intervenção precoce na infância, e que não somos só nós profissionais, como vão vendo ao longo desta exposição, são muito mais do que os profissionais, são as redes informais de apoio das famílias, o que pode minimizar o impacto desse stress são elementos como as competências, as capacidades, os pontos fortes das famílias, a capacitação da família e o apoio social, que são elementos que podem amortecer os stresses, que são stresses, obviamente, no caso de famílias que têm crianças com necessidades especiais, muito maiores do que todas as famílias, obviamente, têm elementos de stress com que lidam, mas nestas famílias, muitas vezes, esses stressores são mais intensos. Aqui não vou perder muito tempo, depois vão ter isto, podem ler, portanto, o que é que se entende por stress intelectual, instrumental, emocional, interpessoal e existencial. Portanto, no fundo, a intervenção precoce na infância, e este é um gráfico do Michael Guralnick que explica, no seu modelo sistémico de intervenção precoce, que, de facto, o mais importante no impacto para o desenvolvimento da criança são os padrões de interação familiar, para o bem e para o mal. Se esses padrões forem positivos, obviamente que a criança terá um resultado de desenvolvimento positivo. Se os padrões forem negativos, de negligência, de maus tratos, etc., então esse impacto terá efeitos nefastos no desenvolvimento da criança. E neste modelo, portanto, vemos também os recursos da família. E os recursos da família são elementos que são muito importantes para lidar com os tais estressores e para melhorar estes padrões de interação familiar. Porque, no fundo, o que importa são as relações dos pais com as crianças, e essa harmonia de responsividade nas relações que vai ter impacto positivo no desenvolvimento. E, portanto, os recursos da família podem ser intrapessoais, portanto, a saúde mental e física dos pais, os estilos de lidar e de competência e confiança, atitudes, motivação, crenças, valores, recursos financeiros e o apoio social. Por outro lado, no que toca aos padrões de interação familiar, estilos de interação parental, as relações socioemocionais, contextos naturais e oportunidades de aprendizagem e saúde e segurança. Portanto, a intervenção precoce na infância, o trabalho que nós todos fazemos, a intervenção precoce na infância, tem que se desenvolver nestes três níveis. Ao nível dos recursos da família, da melhoria e do apoio dos recursos da família, ao nível da melhoria dos padrões de interação social e o apoio nas interações familiares e no desenvolvimento da criança. Portanto, as interações são, obviamente, aqui o cerne da questão e as interações positivas, as interações que levam ao desenvolvimento também salutar e positivo da criança, são aquilo que que nos devemos essencialmente preocupar, e obviamente que a disponibilidade e a responsividade dos pais para este tipo de interações depende depois de um conjunto de oportunidades de aprendizagem, de apoios, os tais apoios sociais, formais e informais, que vão minimizar muitas vezes o stress sentido pelas famílias. Isto é verdade para todas as famílias. Quando falamos de famílias que têm crianças com necessidades educativas especiais, obviamente que isto tem que ter também
uma atenção muito especial, porque eles estão sujeitos muitas vezes a enormes stresses no lidar. Portanto, as interações, como eu digo, são fundamentais e daí nós falarmos de o trabalho que desenvolvemos em intervenção precoce na infância estar, obviamente, deve ser visto numa perspectiva que nós chamamos ecológica, da ecologia do desenvolvimento, sistémica, muito mais alargada do que uma relação de profissional-criança direto, esquecendo tudo o resto que está a acontecer e que é igualmente importantíssimo no trabalho que nós desenvolvemos. Portanto, aqui, no fundo, o modelo do Bronfenbrenner que nos ajuda a perceber como é que todos estes apoios, que são em diferentes níveis do sistema ecológico, podem influenciar as interações familiares, que no fundo são aquelas que vão beneficiar desses apoios, se estes apoios forem apoios que são providenciados de uma forma também positiva e reforçadora das preocupações, das necessidades dos pais e das expectativas dos pais. Portanto, quais são as implicações deste facto? As práticas de qualidade em intervenção precoce na infância implicam a atenção às redes de apoio da família e como podemos melhorar esses apoios, respondendo às necessidades únicas e diferenciadas de cada família. E isso é que é o desafio enorme do trabalho que fazemos em intervenção precoce na infância, porque isto não é fácil, isto é complexo, é extremamente complexo, exige saberes diferenciados, porque não é só o saber do psicólogo, ou o saber do médico, ou o saber do técnico de serviço social, ou o saber do educador especializado, é de facto o conjunto de saberes que nos ajudam a lidar com a complexidade do que é podermos de facto prestar atenção às redes de apoio e como é que melhoramos essas redes, no fundo, respondendo a necessidades individuais e diferenciadas de cada família. Terceiro facto também importantíssimo é que os pais, e nós não podemos esquecer isto, isto é verdade também para todos, todas as famílias. Os pais são os elementos fundamentais para o desenvolvimento e o bem-estar dos seus filhos pequenos. Nós, outros profissionais, e nomeadamente os educadores de infância, obviamente também desempenham um papel importantíssimo e fundamental, mas quem passa mais tempo com a criança são os pais. E, portanto, de facto, o trabalho que nós fazemos em intervenção precoce não pode esquecer isto e tem que, de facto, fazer um trabalho muito próximo das famílias para, no fundo, para o desenvolvimento e bem-estar dos seus filhos pequenos. Como é que aprendem as crianças? Portanto, as crianças aprendem em interações permanentes com o meio, eh, continuadas no tempo e repetidas. As crianças pequenas, sobretudo estas faixas etárias dos 0 a 5, de facto precisam desta repetição continuada no tempo, de interações para para irem fazendo as suas aquisições desenvolvimentais. E, obviamente, quando eu falo aqui de meio, estou a falar do meio físico, social, e do meio também, próximo das crianças, que tem a ver também, obviamente, com a família alargada, vizinhos, amigos, comunidade, mas jardim de infância, os colegas de jardim de infância, os educadores, etc, etc. Portanto, neste gráfico também um pouco ilustrar aquilo que eu já referi, que de facto quem tem mais influência no desenvolvimento, e isto é um artigo do Mahoney e do McDonald de 2007, em que eles referem que neste gráfico vocês podem ver que uma grande fatia do tempo passado de interação é com os pais e depois com, neste caso, uma criança que tinha um apoio do educador de ensino especial, e também de um terapeuta, 2 vezes por semana. Obviamente que esse tempo é um tempo reduzidíssimo comparado com o tempo e com as oportunidades de interação que existem no seio da família. Aqui também mostrar que, de facto, por isto,
O nosso trabalho tradicionalmente era um trabalho centrado na criança, era um trabalho de que nós éramos os experts, quer fossem os terapeutas, quer fossem os psicólogos, quer fossem os educadores especializados, um trabalho muito direto e centrado unicamente na criança, para nos termos que preocupar de facto com um trabalho com quem está mais próximo da criança. E quem é que está mais próximo da criança? Como já aqui referi, as famílias, mas depois outros cuidadores, nomeadamente as amas, os educadores de infância, etc., onde também as crianças passam grande parte do seu tempo. E sabendo isto, temos que de facto mudar o paradigma daquilo que nós fazíamos mais tradicionalmente e preocupar-nos com como podemos influenciar de forma positiva, capacitar e empoderar quem está mais próximo da criança no dia a dia. Portanto, o trabalho direto, ele vale enquanto vale, mas é muito reduzido para aquilo que nós queremos mudar, se quisermos de facto mudar alguma coisa com a criança. Para Portanto, já 5 minutinhos máximo. 5, ui, 5, então vou ter que andar muito depressa. Tem, já passaram 25 minutos. Ok, então eu Ok, vou ter que obrigada, saltar. peço Eu desculpa. já falei sobre isto, vocês podem Peço ler desculpa. explicações disto e a Leonor vai também falar muito sobre isto. As famílias estão no coração da intervenção precoce. Quarto facto, também não me vou debruçar muito sobre ele, porque subejamente penso, espero que seja valorizado e neste grupo que está aqui a assistir a esta formação, percebo que são professores que são da área da educação especial e têm um interesse específico nestas áreas, portanto, inclusão e aprendizagem em contextos naturais, apela aos conceitos de participação ativa, de direitos fundamentais, que estão descritos quer na Convenção dos Direitos da Criança, quer na Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência. E, portanto, esse é um outro dado muito importante para aquilo que nós fazemos em intervenção precoce. As implicações é que a intervenção precoce não acontece num centro de terapia, não acontece num centro de intervenção precoce, como se às vezes chamavam, mas ela acontece em deve acontecer em todos os contextos naturais onde a criança e a família estão. E, portanto, o nosso trabalho deixa de ser. E por isso é que nós falamos em ELIS e em equipas e, de facto trabalhamos na comunidade, com as crianças, com as famílias e nas escolas também. Portanto, uma definição que isto não quer deixar de dizer, a definição de intervenção precoce na infância é de que o que é isto da intervenção precoce na infância, então? Os diferentes tipos de apoios parentais prestados por profissionais da primeira infância e outros membros da rede social, nomeadamente o apoio social informal, que é importantíssimo envolver no trabalho que fazemos de intervenção precoce, que providenciam aos pais tempo, energia, conhecimento e competências para envolverem os seus filhos em oportunidades diárias de aprendizagem, porque é assim que eles aprendem, não aprendem numa sessão de 1 hora de terapia uma vez por semana, aprendem continuadamente, que promovam e aprimorem a confiança e a competência dos pais e dos filhos. Portanto, e esta é a definição mais que eu mais valorizo de intervenção precoce, porque de facto reflete toda esta ideia sistémica e ecológica de intervenção precoce. As práticas de intervenção precoce vêm, obviamente, reduzir a ansiedade das famílias, melhoram formas de lidar dos pais, desenvolvem redes de apoio, promovem competência e confiança parental, que são essenciais para as interações. Isto, há um conjunto de mudanças de paradigma que não vou poder aprofundar, mas que estão aqui. Portanto, mudamos de centrado no profissional para centrado na família, do déficit para um modelo de pontos fortes, do modelo ecológico para o centrado na criança para um modelo ecológico, abordagem baseada nas competências dos profissionais para baseado na relação e na capacitação das famílias, a avaliação autêntica, que é a avaliação funcional, a avaliação junto da família e da criança, no sentido de perceber as necessidades e as prioridades que as famílias têm, oportunidades de aprendizagem em contextos naturais e do multidisciplinar para transdisciplinar, que depois também a Leonor falará um pouco sobre isso, e obviamente de modelos segregados para modelos de inclusão.
e também modelos de consultadoria, portanto, que são os que hoje em dia nós usamos no nosso Sistema Nacional de Intervenção Precoce. Portanto, dizer resumidamente que o nosso saber enquanto profissionais específicos não chega, não é, não pode ser só o nosso saber de psicólogos, de médicos, dos diferentes de educadores especializados, etc. É necessário vermos também as coisas noutra perspectiva, temos que aprender a saber conhecer a fundo as famílias, perceber quem são as famílias, porque cada família é única e diferente, perceber as redes sociais destas famílias e como é que as podemos melhorar, ouvir, ouvir e observar muito atentamente quando trabalhamos com famílias. Há uma colega americana que diz: quando nós estamos nos nossos encontros com as famílias, devemos estar com as nossas orelhas bem abertas e com os nossos olhos bem abertos e com as nossas bocas fechadas, porque de facto às vezes dizemos muito e não ouvimos os outros. E portanto, esse é um exercício importantíssimo que também temos que aprender. E o trabalho transdisciplinar que a Leonor irá falar, não vou aprofundar. Dizer que a nossa legislação é uma legislação que está muito bem desenhada, muito bem escrita, e que tem aqui estes princípios que são fundamentais. E se vocês virem estes princípios, quando tiverem a ver os slides, porque depois vão ter acesso a eles, e forem ler o decreto, vocês vão encontrar muito do que está aqui na legislação, daquilo que eu falei atrás, dos factos científicos e das práticas que devem ser baseadas nos factos científicos. E, portanto, aqui está o acesso universal, a abordagem transdisciplinar, a abordagem centrada na família, a inclusão e a participação, a comunidade e a identificação e intervenção precoce. Portanto, estão cá todos na lei e a lei não está mal. Está mal é depois como é que a implementamos, está mal é como é que nós temos recursos para resolver e responder às necessidades que estamos cada vez a ter mais, porque estamos a ter uma boa identificação das crianças e, portanto, temos que responder às crianças porque o acesso da lei é universal. Mas depois não são providenciados recursos e isso é outro problema que não é o da lei. A lei está boa, está bem feita. Dizer que isto é o número de crianças que apoiávamos em 2023, 27.819, mas de facto o número de ELIs, apesar de ser um número significativo que cobre todas as regiões, e isso é muito positivo, mas não chega, porque cada vez mais estamos a identificar crianças e temos menos recursos e menos ELIs que vão começar a ser, obviamente, necessárias para as respostas que temos que dar ao número de crianças que vão sendo identificadas. O nosso trabalho requer cabeça, mas também coração. É um trabalho que exige, no nosso encontro com as famílias, eu costumo dizer que, isto não sou eu que digo, isto é uma citação de uma colega americana, que diz que quando estamos com famílias, há três aprendizes: a criança, o cuidador e o profissional. Nós também somos aprendizes nesse processo, porque este processo é complexo, exige formação, exige que tenhamos de facto uma aprendizagem muito cuidada e muito reflexiva daquilo que fazemos na prática para podermos melhorar e de facto capacitar os pais, empoderar os pais. E porquê? Porque as famílias são únicas, são diferentes, não há. De facto, não há receitas que sirvam a todos. Cada família é única, traz uma cultura única, traz uma forma identitária específica que precisamos conhecer e aprender para podermos ajudar. E, portanto, o processo de desenvolvimento profissional é, antes de mais, um processo de transformação que requer conhecimento, experiência, reflexão e, crucial nestes tempos e nestes processos, que é tempo e que nós não temos, muitas vezes. Aceleramos e não damos tempo ao processo de trabalho com famílias. Tudo isso faz do nosso trabalho como profissionais de IPI uma viagem desafiadora que requer um processo constante de aprendizagem, atualização de conhecimentos, reflexão e colaboração para nos tornarmos empáticos, apaixonados, reflexivos e criativos, de forma a prestarmos apoio às famílias e às crianças, que seja capacitador e as torne autónomas na resolução dos problemas que encontram. Portanto, criar, no fundo,
Essa formação implica, por um lado, a formação que hoje está aqui a acontecer, que também é uma formação de sensibilização, é uma formação que é crucial, a formação básica na área da intervenção precoce na infância. Daí também nós termos uma pretensão que eu acho que já vem há muitos anos e que ainda não foi compreendida, que é termos um grupo de recrutamento na área da educação específico para a intervenção precoce na infância, porque ela exige um conhecimento especializado, diferenciado dos outros e que tem que, obviamente, ser reconhecido como válido e como necessário para a qualidade das práticas de intervenção precoce. Infelizmente, ainda não é reconhecido como deve ser no nosso país. E depois ter a supervisão reflexiva, que é também uma dimensão da formação e desenvolvimento profissional, que é importantíssima, que é a reflexão das práticas, a supervisão reflexiva daquilo que fazemos na prática. Eu vou terminar, agradeço a vossa atenção, dizendo que quando trabalhamos com famílias, vamos ter que também ajudá-las a escolher os seus caminhos. E escolher esses caminhos temos que os ajudar, porque elas já têm caminhos penosos pelo stress que sentem no lidar com os seus filhos, com os problemas dos seus filhos. Temos que encontrar caminhos que sejam floridos, caminhos que sejam, que criem pontes, que estabeleçam pontos que facilitem a vida a estas famílias e não criar caminhos que são, como infelizmente aqueles que nós vimos nestes dias da desgraça total que nos se abateu sobre o centro do país, que são tortuosos, que são dramáticos, que são. E não podemos fazer que o seu caminho seja ainda mais difícil do que aquele que elas encontram. Muito obrigada.